Eu queria começar, né, avisando, falando para vocês que essa mesa aqui, talvez a gente vai falar de jazz, de Michael Jackson, de cinema, de história, de fotografia, e os nossos convidados podiam até ter participado de outras mesas que se realizaram até agora. Porque essa arte do ensaio, a que se refere o título, é, na verdade, a arte de uma curiosidade poderosa sobre os mais diversos assuntos, uma curiosidade que se transforma nos textos, sempre claros, bem escritos, com um estilo impecável, inteligente, que não tem preconceito nenhum em temas, em abordagens, e que são textos que estão pensando e fazem a gente pensar. Né? O ensaio não quer concluir, ele quer questionar. Para nós, no Brasil, ensaio significa geralmente uma outra coisa. Significa textos mais acadêmicos, textos mais formais. Mas na tradição ensaística, né, inaugurada no século XVI, França, Montaigne, e depois enraizada de forma virtuosa na língua inglesa, o ensaio é, na verdade, o texto para nós, para todos nós, texto para o leitor culto, que quer uma visão inteligente das coisas, que quer uma visão interessante, que está um pouco além do que se faz no jornalismo mais tradicional e um pouco abaixo, diria, do que se pode fazer por uma leitura de especialistas. O que separa, se é que separa, o ensaio da ficção e do jornalismo? Só para a gente começar a conversar. Jeff, por favor. Então, eu acho que, com relação ao ensaio, eu poderia dar uma resposta pretensiosa, dizendo que tudo começou com Montaigne e tudo, e seria bastante convincente eu dizer isso, mas a verdade é que eu acho que o ensaio é uma coisa muito básica. O bloco, a unidade básica da educação que a gente tem normalmente quando a gente está na escola, com 12, 13 anos, tem que fazer dever de casa, né? Essa coisa horrível que todo mundo tem que fazer, chatíssima, tem que tomar nota na escola, depois tem que transformar isso numa redação de 2 ou 3 páginas, que é uma espécie de ensaio, onde a gente tem que sintetizar tudo, tem que citar as pessoas. E apesar de que agora o ensaio está passando por uma moda, está ficando na moda escrever ensaio, mesmo assim, o ensaio faz parte da vida de todos nós, desde a escola, na verdade. Então, para mim, como escritor, o ensaio significa 2 coisas, eu acho. Por um lado, significa que eu acabei de passar 35 anos desde a escola, eu estou fazendo dever de casa, nunca parei de fazer dever de casa, e todo mundo aqui se lembra como é chato fazer dever de casa, isso parece uma sentença, né, e não uma profissão. Mas a outra coisa sobre o ensaio é que, para mim, faz parte de um projeto contínuo, e nada mudou, na verdade. É um projeto contínuo de autoeducação, na verdade. Eu acho que as pessoas, às vezes, fazem cursos de educação contínua, de educação à distância. E depois da universidade, quando eu saí da universidade, eu não queria mais fazer isso, eu não queria mais ir à aula, não queria mais ir à escola. E escrever ensaio, para mim, é uma forma de eu ter a disciplina formal de continuar a me instruir, a aprender sobre coisas que me interessam. Para elaborar um pouquinho mais em cima do que o Paulo estava dizendo, como a forma que o ensaio aqui no Brasil é uma forma acadêmica, eu acho que o ensaio pode ser uma coisa meio até o contrário, uma coisa assim amadorística, o ensaio na forma como eu escrevo. É uma coisa meio vitoriana, sabe? Do homem letrado, que se interessa por várias coisas, sei lá, fósseis, por exemplo. E aí gasta uma energia enorme aprendendo sobre fósseis e aí escreve trabalhos sobre fósseis. Então é uma espécie de... é uma versão de amadorismo. Apesar de que o ideal, claro, é que eu quero que seja um amadorismo muito bem pago, naturalmente, né? A palavra amador vem de amor. Então, a confusão do ensaio faz parte da atração da forma. É uma forma um pouco solta, uma forma que funciona bem para amadores.
Acho que a ideia que algumas pessoas têm de que existe uma tradição formal que vem desde o Montaigne até hoje em dia já não faz tanto sentido, principalmente na língua inglesa, na tradição anglo-saxônica, porque o Montaigne introduz, da forma como ele introduz o ensaio, claro que ele herdou, né, também dos clássicos, mas quando ele começou a escrever, havia muita crítica com relação à leveza, né, da qualidade do ensaio do Montaigne. E eu me lembro aprender e ficar muito surpreso sabendo que os primeiros leitores do Montaigne achavam que era um pouco leve e que faltava seriedade aos ensaios dele. E quando vemos o século XVII, o século que foi quando os ingleses descobriram os ensaios, não há muita coisa acontecendo em termos de ensaio. Na verdade, não se deve dizer isso, porque tem Francis Bacon e Abraham Kelly, pessoas desse tipo, mas são principalmente ensaios que estão imitando o Montaigne nessa época. Quando o ensaio começa a decolar mesmo é no início do século XVIII. E aí é que começa a haver uma série de revistas e jornais e coisas assim. E aí é que eu acho que os ingleses, de fato, transformam o ensaio numa forma deles, que pertence a eles. E eles transformam o ensaio numa forma híbrida, numa forma um pouco vira-lata, um pouco confusa, que tem um pouco de jornalismo, um pouco de reportagem, mas também uma forma um pouco literária. É nessa época que o ensaio realmente ganha vida.